Você vai ouvir um estudo bíblico realizado na Escola Bíblica Dominical pelo pastor Jorge Novaes, da IPFD de Luiz Antônio, São Paulo. Nós já vamos, amados irmãos, nesta manhã, dar início ao nosso estudo bíblico, a nossa lição, do nosso culto hoje pela manhã, a nossa escola bíblica, né? Neste domingo pela manhã. Glória a Jesus. E o nosso assunto que vamos estudar, glória a Deus, é a santidade de Deus. Glória a Jesus. Peço a amados irmãos abrir a Bíblia em profeta Isaías capítulo 6. Profeta Isaías capítulo 6. Glória a Jesus. E alguns irmãos que estiver também acompanhando nosso estudo, aqueles que for compartilhado esse áudio aqui da igreja, abre a sua Bíblia. Não dá para você fazer o estudo bíblico sem estar com a sua Bíblia, a não ser que você não tenha, está sem ela no momento, né? Mas se está aí, pega a Bíblia. Vamos ler capítulo 6, todos juntos aqui, em voz alta e uníssono. No ano, vamos lá, no ano, o povo de Deus precisa um pouquinho mais força. 1, 2, 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos também ler outro texto sagrado. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Que é lá vizinho do Apocalipse, né? 1 João, capítulo 4. É as cartas, epístolas de João, está lá próximo do Apocalipse. Para achar a primeira, a segunda João, tem que ir voltando do Apocalipse. É um caminho mais fácil, né? Está número 1, João, capítulo 4, versículo 8. João, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler todos em voz alta. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, o amor, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É a declaração angelical celeste. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, com estas palavras, os serafins louvaram a Deus por sua perfeita santidade. Glória a Deus. 800 anos depois, João viu uma visão semelhante. Os 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus.
capítulo 4 de Apocalipse, versículo 8. Vamos ler tudo juntos? E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Então, olha aí, 800 anos depois que Deus mostrou para Isaías, quase 1000 anos, ainda estava lá a adoração. Deus mostrou para João como que é declarado a santidade de Deus. Então Deus não mudou em 800 anos, nem vai mudar. E os anjos não cessaram de declarar a santidade de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez a única outra característica de Deus que tem a mesma importância de sua santidade seja o seu amor. Nós lemos 1 João 4:8. De Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras enfatizam a santidade de Deus. É um aspecto de sua natureza que nós devemos estudar muito e frequentemente. Nós devemos estudar muito e sempre. Glória a Deus, que o crente tem que estar em mente essa informação dessa doutrina da santidade de Deus. Senão o crente, ele pode perder de vista isso. Quando você vê os crentes trazer modismo para as suas vidas, pode saber. Eles não estão atentos quanto à santidade de Deus. Irmão, o significado da palavra santo, o que quer dizer isso? Santo quer dizer separado. Está vendo? Que não se misturou com as coisas erradas, com a corrupção, com as coisas ímpias. Santo é separado. Pode achar, Gatina? Deus é separado de nós em 2 sentidos. Primeiro, Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. É verdade, né? Tem religião que fala que o homem pode ser Deus. Não. Que a criação é Deus. Que uma planta, uma flor, um rio é Deus. Não. Esse é o chamado panteísmo, que diz que tudo é Deus. Mas não. Deus está separado da sua criação, no sentido que ele subsiste à parte. Ele não faz parte da criação. Ele é o Criador. E as obras dele é a criação. Então ele é separado, chamado aí a transcendência divina. Está além. Não é misturado com a criação. Deus não faz parte das rochas, do mar, do rio, do homem. Não, Deus é Deus, o Criador, que está separado. Nesse sentido, né? Que não se mistura. Glória a Deus. Então ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Ana louvou a Deus único, porque é o que tira a vida e a dá. Essa passagem foi lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 ao 6, quando Ana
recebeu a bênção depois que ela passou luta e fez voto a Deus. Então, ela teve os filhos e o filho, e ela teve o cântico. Ela fez um cântico a Deus. Ela louvou a Deus, o cântico de Ana. Ele é o que tira a vida e o que dá. Para Deus, essa diferença excede nossa imaginação. Como Criador, Ele está acima de todos os povos. Vamos conferir Salmo 99, do 1 ao 3. Mais ou menos no meio da Bíblia se encontra Salmo 99, do 1 ao 3. Glória a Deus. Vamos ler? O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Então, o Senhor é mais elevado do que todas as nações. Pelo Deus Altíssimo está acima, separado. Isaías fala da grandeza de Deus em relação à criação. Ele é o eterno Deus, o Senhor, o Criador. Isaías 40, 28. Um pouquinho à frente. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouves, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Então, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Então, Ele é o Criador e não é a criatura. Ele não é a natureza. Aos estudantes, os alunos, adolescentes e jovens vão, dado momento, deparar com alguma filosofia do tipo: algum professor vai estar dizendo que tudo faz parte de Deus, que alguém vai estar regando as plantas, falando que tem que cuidar, que a planta é Deus. Já ouvi isso aí. Então você sabe que não. Você sabe que Deus é quem criou. Olha o versículo ali, ó. Abra a mente, peça ao Espírito Santo para te dar entendimento, para você não esquecer, para você entender isso aqui, ó. Agora Deus, no mesmo capítulo, Deus desafia as suas criaturas com estas palavras: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Está vendo? Diz o santo, Isaías 40, 25. Quem está com a Bíblia aberta aí? Isaías 40, 25. Vamos ler todos em voz alta. 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Está vendo? A imagem de Deus, a imagem do divino. Os reizeiros saem cantando, diz que tem um tambor do divino, diz que tem a imagem do divino. Que idolatria. Deus está perguntando: a quem vocês vão fazer uma semelhança minha? A que vocês podem me assemelhar? Ao gesso? A uma imagem de homem? Não. Então não tem como, né, irmão? Para Deus. Aleluia. Pela Bíblia Sagrada, nós temos o conhecimento da revelação de Deus. A conclusão importante de Isaías é que as criaturas não são nada em comparação com o Criador. Eis que as nações são considerados, vamos lá, Isaías 40, do 15 e 18. Capítulo 40, mantenha sua Bíblia aberta, do 15 e 18. Vamos ler? 1, 2, 3, em alto, em bom som.
Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera a menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Glória a Deus. Do versículo 19 para frente, o profeta fala do artista, né, o artífice que grava a imagem. O ourives trabalha com ouro, com cobre, cadeias de prata funde para ela. Aquele que é pobrezinho, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, né? E o artífice, que é o artista sábio, busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? Glória a Jesus. Então está aqui Isaías 40, meus irmãos, vocês já sabem. Quando alguém estiver pregando sobre imagem, defendendo a imagem, pessoal católico, professor, na escola, você manda abrir a Bíblia, Isaías 40. Versículo 18, 19, a seguir. O que Deus fala sobre as imagens aí, ó. Então as nações são tão pequenas diante de Deus, da grandeza de Deus, que é como nada. Como é que ela vai comparar a Deus com essas coisas? Com barro, com gesso, com ouro, com imagem? Deus está perguntando para os povos: a quem vós me assemelhareis? Tem condições de criar alguma coisa aqui, dessa terra, da criação, semelhante a Deus? Sendo que as nações e a criação aqui, a terra aqui, é como nada, tão pequeno diante do grande Deus. Não tem cabimento, não tem lógica. Agora Deus é separado de nós, porque Ele nos criou do nada. É nesse sentido. Entendeu? Glória a Jesus. O segundo sentido em que Deus é santo, ou separado, trata de sua relação com o pecado. Ele é puro e certo, acima de todo pecado e toda maldade. Por esse motivo, ele é separado dos homens pecadores. Presta atenção, vou fazer a pergunta no final: em que sentido Deus é separado da criação? Agora Deus e do ser humano. Aqui é o segundo sentido, porque Deus é puro e certo, acima de todo pecado e toda maldade. Por esse motivo, ele é separado dos homens pecadores. As pessoas que vivem em santidade, Deus tem comunhão com eles com Deus, através de Jesus, através da fé, vivendo uma vida em santificação. Aí temos comunhão com Deus, né? Mas os pecadores que não converteram, Deus está separado deles, eles não têm comunhão com Deus. Tanto é que o inimigo pode fazer o que quiser com a vida deles com facilidade, porque eles não têm Deus na vida deles. Então Josué disse ao povo, vamos abrir a Bíblia em Josué 24, do 19 ao 20. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Capítulo 24. Toma Juízes, né? Por Juízes é Josué. Glória a Deus. Deuteronômio. Em seguida Josué mesmo. 24. Já é o último capítulo, né? Josué.
19 ao 20. Em casa, quando está folheando a Bíblia, as crianças, para na igreja ter habilidade de encontrar o texto para nós acompanhar o estudo. 19 ao 20. Isso, capítulo 24. Vamos ler? Para Deus. Preparado, meus irmãos? Todos voz alta, em uníssono. Então Josué disse ao povo: não. Faz mais forte aí, gente. Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Naquele tempo, era o 20, né? Se deixardes ao Senhor, servir aos deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vós consumirá, depois de vos fazer bem. Olha aí. E Deus mudou? Não, no Novo Testamento, Jesus dá o perdão. Mas se a gente não arrepender, continuar no pecado, vai dar tudo errado. O próprio pecado vai dilacerar a vida da gente. Porque o salário do pecado é a morte. Então foi dito aqui, Josué dizendo, que não podeis servir o Senhor, porque é Deus santo. Do jeito que o povo queria, não tinha como. Para servir ao Senhor, tem que servir com santidade. Não perdoará a vossa transgressão. Quer dizer, se vós fizer coisa errada, Deus não vai fazer vista grossa. Se vós transgredir, vós pecar, Deus não vai disfarçar. É nesse sentido. E foi até cobrado, e muitos morreram milhares naquela época, né? Se deixar do Senhor e servir a outros deuses, olha a letra minúscula aí, deuses falsos, imagem, idolatria, estranho, então se tornará e vos fará mal, e vós consumirá depois de vós fazer bem. Depois que Deus fez o bem, e a pessoa cai no pecado. Trazendo para os nossos dias, contextualizando para a nossa época, que foi no Velho Testamento, Deus era mais rigoroso no sentido de matar povos rebeldes, moradores, idólatras, entre o povo de Deus. A lei mandava matar e houve muita mortandade. No Novo Testamento acontece também. Ananias e Safira morreu porque foi mentir diante do apóstolo Pedro, foi mentir diante da igreja de Deus. Tem crente que acha que ele na igreja é o jeitinho que ele quer, do jeitinho que ela quer, né? E aí que vai enganchar o carro no topo. E aí que vai ter o problema, não com os pastores, mas com o grande Deus. Tem gente que tem dificuldade de entender. Ananias e Safira faltou com temor, faltou com obediência, faltou com a reverência. Paulo entregou a Satanás Alexandre Latoeiro, que deu trabalho ao apóstolo Paulo, e era crente, dentro da igreja e se posicionando contra o homem de Deus. De vez em quando acontece isso. Glória a Jesus, irmão. Então, se no Velho Testamento aquele que fizesse agravo à lei de Moisés era morto sem misericórdia, no Antigo, cuidais vós que será digno de maior castigo aquele que fizer agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo que nos é dado, e pisar com os pés o sangue de Jesus. Como que é pisar com os pés o sangue de Jesus? Pessoas que não têm reverência ao que é sagrado, que não sabem
discernir entre o que é santo e o que é profano. A presença de Deus, a doutrina da palavra de Deus. Então, pisar com os pés é desprezar. É como uma coisa que você vê e você pisa. Jogou no chão, pisou. Tratou com menosprezo, não apressou, não deu valor ao sangue de Jesus, à palavra de Deus, à doutrina do Senhor. Glória a Jesus. Então, Deus é santo. Deus é separado de nós porque Ele nos criou com livre-arbítrio e nós decidimos pecar. Deus nos convida a ser santos, livres do pecado, pela graça e pelo amor dEle. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Lá, vizinho do Apocalipse. Pega voltando ali, que já vai achar melhor. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, do 15 a 16. Que diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Jesus. Está vendo? Está enfatizando a palavra de Deus, nos falando que Deus é santo. Como é santo aquele que vos chamou. Assim como Deus é santo, o Deus que nos chamou para a salvação, também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Se nós compramos, vamos pagar. Se nós pegamos emprestado, vamos pagar. Né? Glória a Deus. Se nós erramos, vamos acertar. Se nós temos que falar só a verdade, não podemos mentir. Que se mentiu, acabou de pecar na hora. Porque a mentira não faz parte de Deus, faz parte de Satanás. E quem mente, automaticamente transforma em filho do diabo. Porque pratica as obras do diabo. A mentira é um pecado grave. Santo nas vestes, santo no que fala. Não podemos xingar, não podemos usar gírias, não podemos contar piadas, né? Glória a Jesus. Sede vós santos em toda maneira de viver. O calçado do servo de Deus é sem vaidade, a serva de Deus. Em tudo, a Bíblia está mandando em toda maneira de viver. As roupas. A mulher bota uma roupa curta, bota uma blusa de alça, põe a saia curta, mostrando o joelho. Está santa? Não está. Põe uma saia em cima do joelho. Quando ela senta, quem está de cá de frente está vendo lá por baixo. Essa mulher está santa? Não está. Ela está ímpia. Em casa, brigando, xingando o marido. Está santa? Não, está ímpia. Em casa, respondendo os pais, bravo com os pais. Está santo? Não, está ímpio. O marido com a mulher, maltrata a mulher despreza o marido. Está santa? Está ímpio. Então, a recomendação: sede santos em toda maneira de viver. Glória a Jesus. A santidade, Deus é santo. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo. Não é nós que tem que saber o que é certo e o que não é, que pode e não pode, não.
é Deus. Ele mesmo é certo. Por exemplo, é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. Vamos ver na Bíblia? Quem está em 1 Pedro aí? Glória a Deus. Volta um pouquinho. Que vai até Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler alto para fixação. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Amém? Glória a Jesus. Então significa que Ele é certo. Ele mesmo é certo. Ele mesmo é reto. Ele mesmo é perfeito. Ele não só exige dos seres humanos, Ele mesmo é o exemplo para Deus e é a retidão. Ora, Jesus, Ele mesmo é certo. Por exemplo, é impossível que Deus minta. Eliú entendeu esse fato quando disse, Jó 34, 10. O que Eliú falou sobre a retidão de Deus? Foi um dos 3 amigos de Jó, né? Jó 34, 10. Quem encontrar pode ler também. Cantor, meu filho? Jó 34, 10. Glória a Jesus. Quem encontrou pode ler alto, em bom som. Versículo 10. Olha. Vamos lá. Lê alto. Deus abençoe. Algumas palavras escutei, outras não. Nós vamos ler juntos. 34, 10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. O que é impiedade? Maldade, falsidade, hipocrisia, mentira, tudo que é errado, longe de Deus. Irmão? Então, quando a gente quer as coisas certas, para Deus, não é porque nós, né, estamos demais na igreja, não. Não. É por causa do Deus da igreja, do Senhor, o nosso Deus. As religiões que têm os seus deuses falsos, tá nem aí. Não tem a exigência da santidade, mas a nós temos, por causa da santidade de Deus. E como nós somos ministros, nós temos que falar a palavra de Deus, a vontade de Deus e não a nossa, né? Então fique sabendo, toda a perversidade, toda a maldade, todo o pecado está longe do Deus Todo-Poderoso. Deus ama a justiça. Salmo 24 mostra que aceita os puros e justos. Vamos dar uma olhadinha, ler alguns versículos do Salmo 24. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Vamos ler junto, alegre, em alto, bom som. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade,
nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Louvai-o, portas, as vossas cabeças, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aqui o que anda em sinceridade, como diz aqui no Salmo, né? Que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, que é limpo de mãos, puro de coração. Gente, quem que vai conseguir habitar com Deus, o Deus da glória, o Deus santo? Está falando, limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade. Glória a Jesus, aleluia. Da mesma forma que Ele ama os justos, Ele rejeita a iniquidade e os malfeitores. Presta atenção. Será que você perdeu o que eu falei por último? Da mesma forma que Ele ama os justos, Deus ama os justos, Ele rejeita a iniquidade e os malfeitores. As palavras de Salmo 5, do 4 ao 5, são claras e até duras. Vamos ler o Salmo 5, do versículo 4 até o 5. Encontra aí rapidinho na sua Bíblia. Usa a tua mão, né, para você conseguir, minha filha. Glória a Deus. Do 4 ao 5. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos que praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferem a mentira. Olha aí, ó, quem gosta de mentir, ó. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário, o violento, e o fraudulento, o desonesto. Tá vendo, irmão? Palavras duras aqui, ó. Glória a Jesus. Pois tu não és, como foi lido, né? Os arrogantes permanecerão à tua vista? Não permanecerão. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Quando Abacuque procurou entender os atos de Deus, ele baseou sua pergunta na justiça de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1:13. Quem é capaz de achar Abacuque? Mas eu já li aqui o versículo. Glória a Deus. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então Deus não tem condição de assistir televisão. Então Deus nem olha para a televisão, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Irmão, está vendo como é que Deus é justo e ama as coisas certas? Tão puro de olhos que Deus é. Então, é fino, glória a Jesus, aleluia. Porque Deus é santo, Ele usa a linguagem revoltante para descrever
o pecado. Ele diz que idolatria é coisa abominável que aborreço. Pai, Senhor meu amado, amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Porque Deus é santo, Ele usa linguagem revoltante para descrever o pecado. Jeremias 44, 4. Glória a Jesus. Logo depois de Isaías, após, você vai encontrar Jeremias 44, 4. Irmão, é maravilhoso o estudo bíblico da palavra de Deus. A gente analisa as escrituras, né? Aleluia. 44, 4. Vamos ler todos alto em bom som. 1, 2, 3. E eu vos enviei todos os meus servos e profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Então Deus é rigoroso, Deus é duro contra as coisas erradas, Deus é firme contra o pecado, né? Ah, o pastor fulano é rigoroso, o pastor ciclano, não sei o que, é demais, não, né? Olha aqui a expressão de Deus, como é que Deus fala: esta coisa abominável que eu odeio. Olha, e é o Deus de amor, né? Mas Ele odeia as coisas erradas. Os crentes da doutrina santa, às vezes não é compreendido hoje em dia pela nova geração que tem, que são influenciados pela chamada inversão de valores, que é aquilo que é certo, o mundo e muitas igrejas chamam de errado, e aquilo que é errado eles chamam de certo. É a inversão de valores. Então, por isso que eles rejeitam a Deus, crucificaram a Jesus também, né? E o crente fiel que imita a Deus, que segue essa doutrina e que prega e vive, logo vai ter adversário. Logo alguém vai não gostar do crente, seja pastor, seja o que for. Ele vai ser chamado de santarrão, antiquado, né? E fanático. Mas na verdade é uma coisa só: é a santidade de Deus na vida da gente. Glória a Jesus. Mas eles vão ter com Deus, né? Aí eles vão ver naquele grande dia, tardiamente, o Deus que eles acham que está cantando, que está adorando com toda a vaidade e pecado, que não, o modo de vida deles não condiz com o grande Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia. Eu creio que 90% dos crentes do Brasil não conhecem o Deus que eles professam. Glória a Jesus. Faz necessário, irmão, trazer o estudo para a juventude, para a adolescência. Eles têm que conhecer na escola, eles passam os conteúdos. O que nós estudamos, as crianças estão estudando agora. Regra de 3, a matemática, o alfabeto, é passado a todas as crianças. Será que na igreja tem muitos crentes que tem muitos ensinamentos importantes que eles não receberam? Glória a Jesus. Graças a Deus que aqui, nesta manhã, nós estamos cumprindo, né, o nosso dever e ensinar a todos sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus é revelada na palavra dele, no que ele expressa. O homem aprende a discernir entre o bem e o mal através da revelação de Deus. Está lá, Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Quem está em Jeremias, volta um pouquinho, para Deus, ao capítulo 1 de Isaías.
Glória a Jesus. Aleluia. O homem aprende a discernir entre o bem e o mal através da revelação de Deus. E às vezes o jovem, a jovem, o ser humano às vezes não sabe discernir entre o certo e o errado, né? E vai saber pela palavra de Deus. Vamos ler versículo 1, 16 e 17. Glória a Jesus. Lavai vós, purificai vós, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Na prática, né, tem alguns grupos sociais que são prioridade diante de Deus, que nós devemos olhar para eles também com bons olhos e ter ação favorável a esses grupos aqui, ó. Que Deus fala agora, Deus, aos órfãos, né, às viúvas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Tem igreja grande aí que as viúvas tá lá e velhinha e tá um tempão sem ir na igreja e era pessoa fiel. Essa igreja grande, ninguém quer passar para levar a velhinha na igreja. Glória a Deus. Às vezes a viúva está necessitada, até nova, né? Glória a Deus, mas está necessitada. Então tem que olhar para esses grupos aqui, ó, com bons olhos, né? E ajudar o órfão que não tem pai, não tem mãe. Nós temos que fazer alguma coisa por ele, por ela, pelas viúvas. E a causa do oprimido. Se alguém está oprimido, o que nós podemos fazer para ajudar aquela pessoa? Se for oprimido por demônio, nós temos que orar e jejuar para Deus libertar os oprimidos do diabo. Às vezes sabe que tem alguém oprimido, perturbado. A igreja toda levantar um jejum. Teve um obreiro que tinha sempre um embriagado de frente à igreja. Ele chamou os irmãos, fez 3 dias de jejum. Nunca mais o rapaz bebeu. Glória a Deus. Tem uma mãe dele que fumava, chamou os irmãos, fez 3 dias de jejum. A mãe largou o cigarro. Tremendo. Glória a Jesus. Então nós temos que nos mover para ajudar qualquer um do nosso irmão que está oprimido em diversos sentidos. Glória a Jesus. Aleluia. Então a gente aprende a discernir entre o certo e o errado. Está aqui no capítulo 1, versículo 16, né? Glória a Deus. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, isso aqui é Isaías 5, 24 a 25. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 5, 24 e 25. Glória a Jesus. Na mesma época, Deus explicou o castigo do povo desobediente. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltai vós dos vossos maus caminhos, glória a Deus, e guardai os meus mandamentos, meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos e profetas. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira,
pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Tá aí, ó. Esse texto é em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 e até o 17, e depois o versículo 18. Por que Deus apartou do povo de Israel? Por causa do pecado, né? Então o povo tem que saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E Deus manda lembrar da lei que Ele deu para hoje, para a igreja, para os crentes. Deus manda os crentes lembrar da doutrina que Ele tem ensinado, da pregação que Ele tem dado, né? Do ensinamento deixado por Ele e ministrado pelos santos homens de Deus que passaram sobre a terra, e ainda os que estão ainda em iminência, que ainda estão ativos sobre a terra, fazendo a obra de Deus. Então, o crente tem que lembrar, a crente tem que lembrar da doutrina e não esquecer, porque senão, no mínimo, Deus vai afastar, Deus vai sair dele, sair dela, ou tira a iniquidade da vida da pessoa, ou sai a presença de Deus. Junto não dá para habitar os dois. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantos crentes estão presos na rede social, até que doutrina, e não consegue deixar um Face, um Zap, um Instagram, um Face, né? A filmagem, o YouTube, está preso. Não. A fé vem pelo ouvir e não por assistir. A fé vem pelo ouvir e não por ver. Vivendo pela fé e não pela vista. Glória a Jesus, glória a Deus. Estas consequências do pecado foram previstas por Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 15. 1 Samuel 12, 15. Glória a Deus. No início do rei de Israel, 300 anos antes de Isaías, Samuel disse, 1 Samuel 12, 1 Samuel capítulo 12, versículo 15. Glória a Jesus. Quem está com as Bíblias muito pequenininhas, as letras, precisar comprar uma letra maior, vamos estar adquirindo aí para facilitar para jovens, né? Uma letra mais confortável. Glória a Deus. Que diz: se, vamos ler? Se, porém, valeu, encontrou não? Não deres ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. 1 Samuel 12, 15. Irmão, pode ser qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer pastor, sem exceção. Quantas igrejas foi levantada por Deus e já caiu, porque não deram ouvido à voz de Deus, Glória a Jesus. Quanto mais o homem é de Deus, mais ele tem que estar alerta, porque ele corre o risco de tirar o pé um pouquinho do caminho estreito de Deus. Em alguma coisa na igreja, Deus pode não agradar. E o que vai acontecer e que aconteceu com esses, com qualquer um de nós, crente? Glória a Deus. É o que aconteceu com eles. Se não der ouvido à voz do Senhor e for rebeldes ao seu mandado, o que vai acontecer? A mão do Senhor será contra vós outros. Aí, quanta gente está levantando as mãos para Deus, cantando nas igrejas, bandas, ministérios, milhares, com as mãos levantadas, adorando, chorando. E a mão de Deus está contra eles.
Porque estão rebeldes, estão cultuando em estado de rebeldia, pregando em estado de rebeldia. Está igualzinho à igreja católica, está ministrando em estado de rebeldia. Irmão, então é uma lição para nós aqui. A mão do Senhor vai ser contra qualquer um de nós, se nós andar em rebeldia. O livro de Hebreus diz que Deus é até mais severo hoje do que na época da antiga aliança. Glória a Jesus. Aleluia. Essa lição acho que não vai dar para nós terminar hoje, vamos tentar. Hebreus 2, do 2 ao 3, que diz, vou adiantar aqui. Depois ele reafirma este fato. Vamos ler do 2 ao 3. Hebreus capítulo 2, já vou ler já, do 2 ao 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Meu irmão, é uma pergunta. Se nós não atentar, não ficar atento para a palavra, para tudo, para a doutrina, para a salvação, como é que nós vamos escapar? Quem é o crente, a crente que vai ter vitória, vai para o céu? É o crente atento, a crente atenta. Pode ver que esses crentes estão sempre preocupados em agradar a Deus, estão sempre lembrando da vontade da palavra de Deus. Glória a Deus. Está ali para o jejum, para a consagração, lendo a Bíblia. Uns levam a Bíblia para o trabalho, outros têm a Bíblia no caminhão. Glória a Deus. Qual que é a ideia? O outro está com a rádio ligada, tocando a rádio pentecostal, do Filho de Deus, que é traga a doutrina. Está orando com o pastor presidente. Ele está sempre ativo. Tem oração 6 horas, outro tem oração meia-noite. Mas tem outro que só quer dormir. Tem outro que só quer dormir, só anda cansado para as coisas de Deus. Dá migalhas, tem aqueles que dão migalha para Deus. Aleluia, e Deus não quer. Glória a Jesus, aleluia. Mas aqui, nós devemos estar atentos. A palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão, desobediência recebeu justa retribuição. Toda desobediência que foi desobedecido à lei dada pelos anjos foi. Ele está falando aqui, se nós do Novo Testamento não ficar atento, como é que nós vamos escapar? Glórias a Deus. Aleluia. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, antigamente era assim, que tiver 2 testemunhas, presta atenção, se tiver 2 ou 3 testemunhas comprovadamente que alguém transgrediu a lei, era morto sem misericórdia. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Irmão, que isso? A pessoa desviou do Senhor, batizou, esteve na casa de Deus, desprezou o Evangelho, desprezou a Jesus, desprezou a igreja de Deus, foi para o mundo, ele pisou em Jesus. Irmão, dá um temor no coração da gente, né? Ei, presta atenção, glória a Deus,
dá um temor no coração da gente. Glória a Deus. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. E ultrajou o Espírito da graça. Irmão, é sério aqui. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Está vendo? O povo de Deus, o povo da igreja. E o julgamento começa pela casa de Deus. Para quem não sabia, o julgamento começa pela igreja. Sabia? O julgamento começa por aqui, pela casa de Deus. Ele julgará o seu povo. Então Deus não é o bonzinho que não, ele é bom, ele é justo, perfeito. Devemos conhecê-lo para servi-lo com zelo, reverência. Glória a Jesus. Ora, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 28, 31. Enquanto está ali a questão com os irmãos, com o pastor, agora, caiu nas mãos de Deus vivo. Né, irmão? Tem gente aí, irmão, que está brincando, desafiando a Deus, desafiando o inferno até. Tem gente aí que está falando: não, eu quero ir para o inferno. Não tem nada não. Eu conheço vários, glória a Deus. Preguei para um senhor desviado, falei para ele da salvação. Ele mandou eu me catar. Só vai te catar com perdão da palavra, perdoai-me, em nome de Jesus. E tá bom. Glória a Deus. Agora aí é ele Deus, né, irmão? Glória a Deus, ele Deus, né, irmão? Glória a Jesus. Ele vai ver como é que vai ser lá, né? Glória a Jesus, aleluia. Então, vai cair nas mãos de Deus. Onde é que Deus vai pôr ele? Onde é que Deus vai pôr ela? Glória a Jesus. Vai ver, né? No inferno de fogo. E é horrível. Eu estava lá mexendo na churrasqueira, tinha umas brasas lá, uns carvão sem pegar fogo, eu não vi. Disse que o dedo tinha um foguinho embaixo. O que tinha aquilo? Né? Tirei a mão numa rapidez tremenda. Mão, a queimadura não presta não. Queimadura dói. E a pessoa fala: não, eu quero ir para o inferno. Ei, meu Deus, né? Falta do conhecimento também. A ira de Deus é inseparável de sua santidade. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. Então, a santidade, junto com a sua ira justa, ela anda ali, né? Lições e aplicações práticas. Vamos aplicar na nossa prática da nossa vida. Quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais fortes e mais determinados a viver livres do pecado. Olha aí. O que acontece quando nós meditamos na santidade de Deus? Nós nos tornamos mais dedicados, determinados a viver livres do pecado. Considere 3 aplicações que devemos fazer no nosso dia a dia. Ei, senta aí, né? Está atrapalhando aí, né? A lição. Vem, fica quietinho. Comporta quietinho, né? Em nome de Jesus. Fica ali, pai. Amém, glória a Deus. Não vou botar ele aqui no altar, mas eu. Então, ministrando a palavra de Deus, eu exijo extensão total. Glória a Deus. Aleluia. Pelo menos 3 aplicações nós vamos aplicar em nossa vida a partir do aprendizado da santidade de Deus. Glória a Jesus.
precisamos entender melhor a gravidade do pecado. Devemos mais o amor profundo de Deus. E as pessoas já salvas naturalmente sentirão o desejo de compartilhar as boas novas. Glória a Deus. Vamos falar sobre o tópico 1. Entender melhor a gravidade do pecado. Veja bem a palavra entender a gravidade do pecado. Não é brincadeira, não é pequena coisa, não existe pecadinho. Nós precisamos aprender como detestar o pecado. Interessante isso aqui, né? O quê? Precisamos aprender como detestar o pecado. Né, irmão? Glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia Jesus. Aleluia. Com o mesmo zelo que Deus demonstrar. Números, capítulo 25, do 6 ao 8. Vamos ler esse texto aqui. Depois de Gênesis e Levíticos, vem Números. Agora, né? Coragem, pai. Vamos usar a espada do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Jovens, vós sois forte, venceste o maligno. O jovem está com toda a energia, aí com toda a saúde, com toda a força, todo o ânimo, toda a inteligência, na flor da idade. Glória a Jesus. Afiado na espada como os homens de Davi. Glória a Deus. Números capítulo 25, do 6 ao 8. Glória a Jesus. Vamos ler o texto. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Glória a Jesus. Também 6 a 8, né? Agora vamos ler o versículo 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha aí. Tremendo, né? Você entender essa história? Os soldados, os homens de Israel não poderiam casar com mulheres ímpias de outros países, né? Glória a Deus. E aqui esse jovem foi e casou com essa mulher, né? Glória a Deus. E veio a praga. Deus não gostou, foi um pecado, porque essa mulher é ímpia. A mulher ímpia ia corromper o povo de Israel. E a nação tinha que ser uma nação santa de Deus sobre a terra, a única, né? Então Deus estava preocupado com o mínimo. Através de 1, 2, 3 é que ia corromper a nação inteira. Então veio a praga de Deus sobre, e foi verificado, descobriu quem foi. E Finéias viu que o culpado daquela praga era aqueles dois jovens, o moço e a moça. Pegou a lança, atravessou pela barriga. No tempo da lei era permitido executar o pecador, porque a lei era santa, ela avisava, era assim, era pena de morte, porque Deus estava cobrando, o outro estava morrendo, enquanto não corrigisse. Finéias veio depressa e executou os dois. A praga cessou, né, irmão? Então a ira de Deus
anda junto com a santidade de Deus. O aborrecimento que Deus aborrece ao pecado está ligado à sua santidade. Glória a Jesus. Com isso comprovou, com esse exemplo, que nós devemos enxergar o pecado como Deus enxerga. Hoje, no Novo Testamento, Jesus não autoriza sair matando os outros com espada nem com revólver. Bem, glória a Deus, Jesus não autoriza. Mas, glória a Deus, hoje é ordenado a nós ter esse princípio. O princípio da lei ainda mantém a ideia, o propósito, o significado, o porquê. Glória a Deus, é dizer que Deus detesta o pecado. Então, se você vê o pecado e detestá-lo, do jeito que Deus detesta o pecado, você vai então estar cada vez mais em santidade e fugir do pecado, porque você não terá mais prazer no pecado, mas vai odiar o pecado. 2. Devemos valorizar mais o amor profundo de Deus e nos salvar do pecado e viver como povo grato. Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. A carta de Paulo a Tito, está aí, antes de Hebreus, depois Timóteo, aí você vai estar encontrando Tito. Glória a Deus. Capítulo 2, do 11 ao 14, que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, nessa era, nesse tempo, sóbria, justa e piamente. Glória a Jesus. Aleluia. Tem o 14, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Glória a Jesus. Então Deus não só cobra, Deus também deu bastante a sua graça, deu o seu Filho Jesus, e a Bíblia nos orienta a nós a aproveitar a graça de Deus que manifestou. Pela graça é possível nós andar em santidade e aborrecer o pecado, né? A terceira coisa que a gente aplica ao conhecer a santidade de Deus: as pessoas já salvas naturalmente sentirão o desejo de compartilhar as boas novas com outras pessoas. Romanos capítulo 9, do 1 ao 3. Isso aqui é muito importante. O salvo vai desejar compartilhar a salvação dos outros. Glória a Jesus. Romanos capítulo 9, do 1 ao 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoração dos filhos da glória e os concertos. Paulo tinha uma grande dor no seu coração, pensando nos perdidos. O desejo dele era ganhar os não salvos para Jesus. Está vendo, irmão? Então, é isso. É um dos efeitos da salvação, da santidade de Deus na nossa vida. A gente deseja trazer outros
para a presença de Deus, deseja que outros também obedeçam a Deus e sejam santos e sejam salvos. Glória a Jesus. O capítulo 10, do versículo 1 de Romanos, também afirma: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Está vendo? É isso. O crente salvo deseja que os outros sejam salvos. Glória a Jesus. É uma coisa tremenda que acontece, é maravilhoso. Todo salvo deseja que outros sejam salvos. Se tem um salvo que não sente no coração vontade de ganhar os outros, é muito estranho. Eu ganhei um senhor para Jesus em Montalvão, nessa viagem que eu fiz, 90 anos de idade, velhinho. Ele aceitou Jesus com lágrimas nos olhos e disse: quero que o senhor vá na fazenda para pregar todos os meus amigos, para pregar para eles as mesmas palavras, para eles receberem também a salvação. Olha aí. Na hora, vou voltar lá no final do mês, já ensinar eles a doutrina, preparar para o batismo, né? Esses novos convertidos. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Isto é importante. Este importante trabalho não será feito por grandes projetos humanos, nem à base de obrigação. Tá vendo? O trabalho de evangelização, de missões, não tem projeto de governo, de ONU, para isso. Não. E nem por você obrigar a pessoa a querer ir também, não vai. A pessoa que medita todos os dias na santidade de Deus, que agradece pela graça de Deus na sua própria vida, que aprende a odiar o pecado como o santo Deus o odeia, vai evangelizar sem ninguém pedir. Amém, glória a Deus. Olha que maravilha. Se você não sente a vontade de ensinar outros, é porque você não valoriza a santidade de Deus e não acredita na profundidade do pecado do homem. Tremendo. Nosso desafio: nós fomos criados à imagem do Santo Deus, desafiados a imitar o caráter dele, tanto no Velho Testamento, Levítico 11:45. Vamos ver. Glória a Jesus. Vamos fazer como os cristãos de Bereia não tiveram desânimo em consultar a palavra. Paulo pregava e os irmãos analisaram a Bíblia, né? Levítico 11, versículo 45. Um estudo bíblico, irmão, leva tempo, né? Mas é compensador. 11:45 Levítico. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Glória a Jesus. Tanto no Velho como nos dias hoje, a santidade é o alvo de todo servo de Deus. Paulo nos encoraja: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Glória a Jesus. A santidade é a única característica da divindade que todos precisamos possuir antes de poder entrar na presença de Deus. Você não tem de ser tão sábio quanto a Deus, pois nunca será. Você não precisa ser tão poderoso quanto a Deus, você nunca será. Mas você precisa ser tão santo quanto Deus. Como pode ser isso? Como pode um Deus justo receber um homem injusto? Pode o homem dar origem à justiça ou estabelecer a santidade? Ah, não.
Mas Deus fez a provisão. Deus providenciou cada provisão necessária para os homens injustos e ímpios, dando seu Filho para morrer na cruz. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meu Deus, sede santo como eu sou santo. O próprio Deus diz. Irmão, não é aqui, não é invenção não. Sede santos, porque eu sou santo, né? Houve, já estou chegando à conclusão, a última parte. Houve na cruz um momento difícil de ser entendido. Não estamos capacitados para esclarecer a profundidade do clamor que saiu dos lábios do Filho de Deus. 2 pontos. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Mas quando examinamos as Escrituras e vemos o seu ensino com respeito ao significado da sua morte na cruz, temos alguns vislumbres do porquê daquele terrível brado. O profeta assim o expressa: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo 6. Foi isto que aconteceu no Calvário. O Pai teve que afastar. A iniquidade de todos nós estava sobre Jesus. Explicou por que, Deus meu, me desamparaste, né? Você e eu somos pecaminosos. Nós temos pecado em nós e precisamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas nele não havia pecado, e porque não havia pecado nele, foi gloriosamente possível para Deus colocar sobre ele o pecado. E embora nós, como ovelhas, nós desgarrássemos e nos voltássemos cada um para o seu caminho, o Senhor colocou sobre ele, quando foi pendurado na cruz, a iniquidade de nós todos. Um Deus justo que não pode contemplar o pecado, virou o rosto para o lado, e o Filho clamou na agonia da separação: Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Jesus. Irmão, se nós estivermos no pecado, Deus vai virar ao rosto de nós, vai virar a face. Porque o próprio Filho dele, Jesus, Deus virou a face por causa dos pecados nossos que estavam sobre Jesus. Quem entendeu, diga amém, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Não se trata de uma figura de linguagem. Você pode examinar os 4 evangelhos para verificar se existe outro ponto em que Jesus, dirigindo-se ao Pai, o chama de Deus, mas será em vão. Você não vai encontrar. É como se o relacionamento houvesse cessado e ele representasse agora o pecador perdido e condenado. Jesus sempre dirigiu a Deus como Pai, né? Nos evangelhos ele fala o Pai, Senhor. Mas na cruz ele dirigiu a ele como Deus, meu Deus. É como se o relacionamento houvesse cessado de pai para filho, né, irmão? Tá vendo? É tremendo, por causa do pecado. É isso que Jesus, o maior temor do Senhor era se separar de Deus por causa dos nossos pecados, né? E ele representasse agora o pecador perdido e condenado, sofrendo a agonia da separação, que é a porção do pecador. Sim, ele passou pela cadeia do nosso pecado, ele esteve no lugar da nossa condenação,
Ele aceitou a hora da nossa rejeição. Meus pés se voltaram para caminhos proibidos, mas os dele foram cravados na cruz. Minhas mãos realizaram obras do mal, mas suas mãos benditas foram pregadas por cravos no madeiro. Meu coração era impuro, mas a lança rasgou o lado dele. Minha mente era a fonte de corrupção, mas sua fonte pura foi dilacerada. Meu era o pecado, mas dele o sofrimento, porque ele tomou o lugar deste pecador perdido na cruz. E Pedro diz em sua epístola, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Essa é a obra-prima de Deus, o propósito para o qual este mundo veio a existir, pois o Cordeiro foi morto no coração de Deus antes da fundação do mundo. Aquele que conhece todas as coisas desde o início e conheceu o pecado dos homens antes mesmo que o primeiro homem fosse tentado, planejou a redenção do homem antes que ele houvesse pecado. E todo o esquema, o drama total da salvação, foi operado primeiro no coração de Deus e depois eficazmente na história da raça humana. E o centro de tudo é a cruz de Jesus Cristo. Deus, na pessoa de seu Filho, tornando possível a ele receber os pecadores. Glória a Jesus. Irmão, aleluia, se tem um homem que quer encontrar e salvar os pecadores, é Jesus, né? Por causa da grande obra na cruz. Jesus quer salvar o pecador, né? Jesus quer buscar o pecador. Irmão, nós temos que levar essa mensagem, nós temos que falar isso, né? Eu estava orando a Deus, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vou mesmo? E depois da primeira viagem que eu viajei tão longe, pai, pregar a palavra, será que aquele povo vai mesmo aceitar a doutrina porque receber milagre, cura, libertação? Tudo bem, mas aceitar a doutrina e seguir. Aí a voz de Deus falou comigo, não duvide, vai falar do meu amor. Glória a Jesus, né? Então nessa mensagem temos que falar que o mundo não conhece, né, irmão? Tem gente que nasceu e morreu sem conhecer essa passagem do amor de Deus, da cruz de Cristo. Último parágrafo. Vimos que o único atributo da divindade que cada pessoa deve possuir a fim de entrar na presença de Deus é a santidade. Mas é a santidade que Deus provê e concede, e não a santidade que qualquer homem possui ou consegue. Vemos em Jesus Cristo a justiça que Deus requer, mas bendito seja o seu nome. Na cruz de Jesus Cristo, em sua morte, vemos a justiça que Deus requer. Vemos a justiça que Deus provê. Glórias a Deus. Chegamos à conclusão, glória a Jesus, aleluia, aí da lição da santidade, né? E também da nossa lição, glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, o que falou o último parágrafo? O homem pode ser o melhor homem do mundo, mais bonzinho, mais honesto, mais certinho. Sem Jesus, ele não entra no céu. Essa justiça dele não vai servir. Ele precisa aceitar a justiça que vem de Deus através de Jesus. A morte na cruz. O caminho é esse. A pessoa fala, nunca xinguei, nunca matei, nunca roubei, eu paguei minhas contas certinho, eu vou para o céu. Sem converter a Jesus não vai, né? Deus é justo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A não ser que alguém nunca ouviu o evangelho do Senhor Jesus, não é verdade? E ele andou certo segundo a consciência. Aí Deus vai julgar. Mas a justiça do homem, hoje nos nossos dias, ele não quer converter a Jesus, não quer descer as águas, não quer seguir o evangelho e achar que vai para o céu porque ele é bonzinho, está perdido. Antes, os pecadores
vão para o céu, que eles vão converter a Jesus e vai receber a justiça que vem de Deus, né? Glória a Jesus. Queridos amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus fala mais em cada coração. Glória a Jesus, glórias a Deus. Está aqui, aleluia, o aprendizado da santidade de Deus, né? Glória a Jesus. E vamos guardar isso em nosso coração. Diz um certo sábio que o ensinamento, a educação é aquilo que fica. Às vezes você passou uns 5 anos estudando e perdeu 90% do conteúdo. A sua formação é aquilo que ficou contigo. Então ali, o seu nível de formação é baseado naquilo que você tem, que ficou, que você lembra, que você guardou. Então vamos guardar a palavra da santidade de Deus. Hoje sabemos por que exige a obediência e a santidade, né?